Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. A quem interessa a abertura das escolas? A resposta pode ser até simples. Obviamente, os empresários da educação que têm um grande interesse nisso e também os donos aí de locadoras de veículos escolares. Estes são os maiores interessados e não são pessoas pobres. São pessoas que estão até muito bem de vida. E a gente começa a imaginar o seguinte: é fato que a escola vai abrir em outubro. Isso de outubro não passa. Eu já fiz até alguns textos com relação a isso. Falei, olha, de outubro não vai passar. Eu até comentei no canal aqui. E é interessante que o governo ele vai interferir na vida das crianças. Sim, das crianças. Por quê? Embora você fale, não, mas não vai morrer nenhuma criança. Tá certo. Pode ser que não morra nenhuma criança. Mas, seguramente, adultos vão morrer com essa reabertura da escola e não estão pensando na criança num longo prazo. Vamos imaginar uma situação aqui. Muitas crianças, sobretudo aqui do estado de São Paulo, estão sob a tutela do avô, da avó. Às vezes tem um pai ausente e aí acaba ficando os avós cuidando dessas crianças. E também tios, todos também de idade. Pode acontecer, muitas vezes aliás acontece esses casos aqui no estado de São Paulo. E você imagina, a criança vai na escola, ambiente que tem muita gente, as escolas são apertadas, são pequenas, as salas de aulas são pequenas, elas têm 49 metros quadrados para 40, 45 alunos. Tá? Então isso dá aproximadamente um metro quadrado para cada criança, enfim, não dá para fazer o distanciamento, é muito apertado. Tá? Imaginamos que volta às aulas, essa criança é contaminada, contamina o avô, a avó, esses vêm a falecer. Como que vai ficar a saúde mental dessa criança depois? Em saber que ela pegou uma doença na escola, transmitiu para o seu avô, um ente querido, e este chegou a falecer. Isso ninguém está pensando. O prejuízo psicológico que pode gerar na criança. E mais, não existe isso, tá velho, pode morrer. O que é isso? O que estamos vivenciando? Estamos banalizando as mortes dos idosos? É isso? Vamos sair matando idoso agora? Então são duas coisas. Primeiro, não tem que matar idoso. Segundo, a saúde mental das crianças. O professor morre, como que vai ficar? E se alguém é contaminado na escola, vai fazer o quê? Vai colocar todo mundo em quarentena? Eles têm contato no intervalo. Uma sala de aula, tem alguém contaminado. O que vai fazer? Vai suspender 15 dias, passada inteira? Como que serão feitos os testes? Totalmente inviável, lógico que eu estou falando aqui mais especificamente de escolas públicas. A escola particular pode ser que tenha respaldo para isso. Ouvi dizer que algumas talvez não, mas a vontade de ganhar dinheiro é grande. E as empresas vão falir. O pessoal comenta, né? A grande mídia fala, as empresas vão falir, meu Deus, tadinha das empresas. É o seguinte, o capitalismo é isso. O capitalismo pode ser que aconteça algum imprevisto, que nem na pandemia, e aí o mais forte sobrevive. Dentro do capitalismo é assim. Quem está sobrevivendo? Aqueles que se adaptaram e começaram a fazer serviços remotos, online. Os serviços de entrega continuaram aí. Tá? Mas a maioria dos serviços feitos de maneira remota, de maneira online, estão aí sobrevivendo no capitalismo. É a bola da vez, o ensino à distância, que foi por muitos anos aqui no Brasil criticado, discriminado, hoje está em crescimento, está em alta. Então, capitalismo é assim, acontece algo,
a mudança do jogo. E é o seguinte, no capitalismo tem frases para resumir o que está acontecendo. Se não aguenta brincar, não desce no play. Também tem outra frase. Tá abalado por quem veio. O capitalismo é assim. É jogo duro. Então, se as empresas estão falindo, paciência, deixa falir. É assim, segue o jogo. Mais para frente, o país se recupera, as coisas vão voltando, vão surgindo novas empresas. Agora, só o pobre que pode ter o prejuízo na pandemia? O rico não pode? Então, assim, não dá, né? Não dá. E existem várias desculpas para abrir a escola. Mas a desculpa que eu mais ouço por aí, que eu acho absurda, é que não querem abrir a escola, não querem abrir, estão brigando para não abrir, porque o professor está ganhando, coçando, está em casa coçando e ganhando o seu salário. Bom, primeiro que o salário do professor é baixo, e ele estando em casa, ele não recebe adicionais, tá? Adicionais de local de acesso perigoso, outros adicionais que complementam a folha, o vale transporte, porque ele está indo, ele vai estar recebendo. Então tudo isso é arrancado da folha de pagamento dele, ele fica só com o salário base. Então o que já era pouco torna-se menos ainda. Então ele estava ganhando pouco, está ganhando menos ainda. É isso que está acontecendo com o professor. E ele não está à toa em casa. Não se transformou no vagal, nada disso. O professor está trabalhando nas aulas online, de maneira remota. E ele tem que acompanhar se as crianças estão aprendendo, se elas estão desempenhando as tarefas, quais as dificuldades, se está atendendo pelo WhatsApp, por ferramentas do próprio governo, de maneira remota, de maneira online. Então ele está sempre trabalhando, mandando suas atividades, corrigindo, sempre tirando dúvidas. E as pessoas não meçam as coisas, não há um bom senso. Tem pai que faz a criança mandar mensagem no final de semana. Tem pai que entra em contato com o professor. Faz parte, porque a família tem que auxiliar também na educação. Mas muitas vezes o pai fala que trabalha e vai entrar em contato com o professor bem tarde da noite ou até de madrugada. Tem relatos de professores que recebem mensagens no WhatsApp com relação a atividades escolares durante a madrugada. Então, isso está acontecendo, o professor não está à toa, ele está ficando até muito preocupado. Ele está tendo um abalo psicológico muito grande, porque está tendo uma grande perseguição em cima dele, ele está trabalhando para chuchu e muita gente falando que ele não está fazendo nada. Vale lembrar que o professor tem que estar lá batendo ponto sempre. Agora, se querem controlar se o professor está fazendo atividade ou não, é muito simples. Aliás, não é muito simples não. Acho que eu não concordo muito com isso. Mas existem prefeituras que estão fazendo um esquema assim. A escola vai reabrir em outubro. Algumas cidades que não vai ter volta das aulas presenciais. Mas a escola vai abrir para o professor dar aula de dentro da escola. Assim eles controlam a frequência do professor. Parece uma ideia até interessante. O professor vai para a sala de aula, como se fosse dar aula mesmo, e lá a gravação da aula ao vivo. Tem que saber se a escola vai ter suporte para isso, mas tem essa ideia aí que algumas prefeituras querem adotar. Fiz uma pesquisa na comunidade aqui do canal do YouTube, já tem um tempinho. Tá? Finalmente eu lancei o texto lá no Colabora com Cursos, coloquei lá a pesquisa, coloquei o texto que tem relação com esse vídeo aqui. E a pergunta da pesquisa era bastante simples. Você conhece alguém que morreu por Covid-19? Por que eu fiz essa pergunta? Porque aqui no canal são pessoas que seguem, pessoas pobres, pessoas da classe baixa, classe média baixa e pobres. Um ou outro da classe média, mas aí são patrões que vêm aqui para vigiar, saber o que eu estou falando. Mas para seguir mesmo o canal, de seguir as orientações,
de escutar o que eu estou dizendo aqui e não, principalmente não usar o que eu falo contra mim, são pessoas que confiam em mim, pessoas pobres e pessoas da classe média baixa. Por isso que eu fiz essa pergunta, para saber o quanto este vírus está atingindo a periferia. 262 respostas, 56% das pessoas conhecem ao menos uma pessoa que morreu por Covid-19. Então, pelo menos 145 pessoas conhecem alguém que morreu por essa doença maldita. E nos comentários eu vi que tem pessoas que conhecem mais de uma. Conhecem 3, 4 pessoas. Eu conheço 2 pessoas que morreram por Covid-19 da vizinhança aqui. Tá? Esse vírus existe, ele mata mesmo. As pessoas não estão crendo. Aí ficam essa loucura, essa histeria de querer abrir escola no meio da pandemia. Acho que é de total irresponsabilidade de quem defende isso e de quem vai abrir a escola. Porque eu acho que realmente de outubro não passa. Aí, para finalizar o vídeo, um grande contrassenso que existe nessa abertura da escola pública em questão são os gastos. Você tem o Estado de São Paulo, tem o João Dória, que é o neoliberal, que é bastante mesquinho no que diz respeito em gastos públicos. Ele acha que o Estado não pode ficar devendo. É muito pelo contrário, o Estado está aí para dever mesmo. Se você tem um Estado que não pode te acolher no momento de uma pandemia, não deve existir Estado. Por que estão cobrando impostos desde quando... se você pegar, desde quando você nasceu, que é desde quando estão cobrando impostos? Se você pegar desde quando você nasceu, o tanto de impostos que foram cobrados de você, dá uma montoeira de dinheiro assim, bem grande. Então, se você paga impostos durante tantos anos e não é acolhido, ajudado durante uma pandemia, realmente não faz o menor sentido você ter o Estado. E ele disse que não pode gastar, que tem que economizar. Isso antes da pandemia, ele já vinha falando e tal. E durante a pandemia ele está reclamando que não tem dinheiro. Tanto é que ele fez cortes no 13º, nas férias, não pagou bônus, deixou tudo para o final do ano. Sabemos que não vai aguentar pagar tudo em dezembro. Como que você vai pagar bônus, 13º e férias em dezembro? Sem condições. Eu acho que essa medida que ele tomou foi burra ou foi de má fé. Porque, vamos falar que é em dezembro, que aí tá lá no final do ano, o pessoal esquece. Medida burra. Você joga a folha inteira, tudo isso, para um mês só. Não dá, não tem condições. Tinha que manter tudo do jeito que estava. Mas agora já foi. Essa foi a ideia do governo. Então, não está tendo dinheiro para nada. Vamos dizer assim, acho que ele está até pensando em reduzir salário. Aí quer abrir escola. Quer abrir escola pública. Para quê? Para quê? Você vai ter muito gasto com a escola aberta. Insumos. Você tem que seguir todos os protocolos. Você vai ter que comprar máscaras. Vai ter que comprar álcool em gel. Sabonete. Mais equipamentos de limpeza. Vai ter que contratar mais pessoal de limpeza. Vai precisar de muitas tias da limpeza na escola. Porque o cuidado será redobrado. Talvez precise contratar profissionais, já que eles não querem nomear, contratar profissionais de quadro de apoio. Vai ter que contratar professor. Olha o tanto de dinheiro que está gastando só nisso. Sem falar que a escola aberta, conta de luz, conta de água, conta de telefone aumentando. Então, é um total contrassenso, não faz o menor sentido. Você não pode gastar durante a pandemia e vai abrir a escola que gasta horrores. E ainda mais na situação que está, tendo que ter gastos que não estavam previstos. Não estava previsto você comprar álcool em gel para a escola, máscara. Então não faz sentido. Aí a resposta é a pergunta: a quem interessa a abertura das escolas? Somente aos empresários da educação. Só isso. Somente a eles interessa. O que vale aqui é o dinheiro. Ele vai salvar o empresário, o rico, e matar a população. Acho que
Isso resume todo o vídeo, certo? E o pessoal até comentou brincando, bom, eu fiz um vídeo falando que a remoção não rolou, a remoção do agente de organização escolar não rolou. E disseram assim, olha, por que já que cancelaram a remoção, que cancele também a abertura das escolas? Também eu concordo. Não tem remoção, também não tem abertura da escola. Para que isso? Então é isso, essa é a minha opinião com relação a este vídeo. Comenta aí o que você pensa dessa situação, e se você está com medo, o que você acha dessa abertura da escola em outubro. Muito obrigado, tenha um bom dia, bom domingo.